Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer de coração as pessoas que estão compartilhando, estão fazendo aí pedidos de compartilhamento. Eu estou reparando que tem algumas pessoas que estão pedindo também os likes. Eu queria agradecer muito essas pessoas pela ajuda e queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu começar agradecendo aqui os primeiros comentários no canal do Estopa. Juraci Almeida, que manda um boa noite. Depois o Sérgio Felipe Baea, 93 Couto. Boa noite, Leonardo, grande homem. Lula Resistente. Boa noite, Léo. Já deixando uma pergunta aqui. Apesar de todas as evidências, muitos, como é o país e o próprio Marco Aurélio, acham que fatos consumados da Lava Jato serão difíceis de reverter. Sua opinião. Olha, o problema da Lava Jato é tentar, uma coisa que eu tento dizer, que o mais importante no primeiro momento seria inteligência no sentido de derreter Sérgio Moro, tá, Lula Resistente. Vejam bem, isso é uma questão de um pouco de inteligência, e uma coisa que eu percebi, que eu achei que foi muito interessante nesse vazamento da Veja, foi a questão do Faustão ter ajudado a Lava Jato e o que o Faustão falou, porque o que o Faustão falou é o que eu tenho dito a políticos de esquerda, a pessoas acadêmicos de esquerda há muito tempo. Pessoal, vamos conversar de uma forma mais popular e tal. E agora, talvez nas palavras do Faustão e pelo sucesso da destruição do Brasil pelo Sérgio Moro, as pessoas entendam, né, a importância disso. Olha, não adianta, ao meu ver, Lula Resistente, um trabalho muito complexo no sentido de tentar explicar para um povo ignorante que o processo do ex-presidente Lula foi um processo fraudado, porque o juiz tem que ser imparcial. Isso não adianta, cara. Não adianta a gente tentar entrar em assuntos que necessitam de uma certa filosofia do direito para serem compreendidos. Isso porque a pessoa que quer a punição do criminoso, ela pensa da seguinte maneira: olha, não, eu quero que o criminoso seja punido, indiferente de quais forem os métodos. Aí você começa a entrar em coisas mais profundas, como, peraí, o critério de ser criminoso é existir uma prova que ele é criminoso. Não, mas para mim não interessa, ele é criminoso e pronto. Não, mas e o princípio da presunção de inocência? Não, para mim não interessa, ele é criminoso, ele tem que ser preso e pronto. Então, quando a gente começa a contestar a Operação Lava Jato, eu acho que a gente começa a entrar numa armadilha muito séria, que é dar subsídios para o Moro se defender dessa forma. A gente não pode contestar a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é uma operação muito grande. O que a gente precisa fazer nesse momento é derreter o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o primeiro grande problema. Eu vi uma vez um filme, um documentário que mostrava como que eram os processos de guerras entre tribos nativas, me parece que na África. Olha, as guerras eram basicamente voltadas na ideia de conquistar o chefão da tribo. Até hoje, né, a ideia normalmente dos Estados Unidos não é pegar o Nicolás Maduro, não é necessariamente a Venezuela, é o chefão. Se a gente para com essa coisa de tentar acusar, né, trazer um grande problema, que é o processo, e todas essas coisas, que não é de compreensão do público convencional e foca no Sérgio Moro como destruidor da indústria nacional, destruidor da economia brasileira, eu acho que a gente consegue, obviamente, começar a vencer esse grande inimigo que é a Operação Lava Jato, porque a gente vai estar focando no ícone da Operação Lava Jato. Mas uma coisa que eu tenho observado é que algumas pessoas elas estão entrando em méritos extremamente complexos para o conhecimento geral da população. Deixa eu agradecer o superchat, eu vou voltar nesse assunto. Eu gostaria de pedir a vocês mais uma vez, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Marcos César Kossoski. Léo, graças ao seu incentivo, acabei uma pós, estou fazendo outra e mais um curso técnico. Olha que legal. Muito obrigado por trazer esse relato aqui, Marcos César Kossoski. Em 2020, pretendo iniciar o mestrado. Você nos ensina que podemos ouvir muito mais do que pensamos através dos estudos. Muito obrigado, Marcos. Eu fico muito feliz porque eu estou sempre incentivando as pessoas de buscarem um autoaprimoramento,
porque isso fez uma diferença muito grande para mim. Eu posso dividir a minha vida antes e depois de me dedicar aos estudos. E muitas pessoas pensam, não, o mais importante nesse momento é tão somente saber, mas para saber, você precisa de uma certa condução. E o fio condutor de um curso é uma coisa muito interessante, porque se você não faz um curso, você começa a se encher de informação e às vezes aquela informação está desordenada, descontextualizada, e aí você acaba virando bolsominion, né, que quer fazer críticas ao marxismo com a realidade de hoje, coisas descontextualizadas. E muito obrigado, Marcos, pela ajuda, pelo superchat, pelo depoimento, agradeço muito, e muito obrigado a todos vocês que ajudam também compartilhando. Essa questão, então, que eu estava falando sobre a Operação Lava Jato como sendo um problema para a economia brasileira, se ela não for abraçada como uma pauta única da esquerda, porque ela é uma pauta muito simples. Pelo ensinamento do Faustão, a Operação Lava Jato, que é o que eu tenho tentado trazer aqui há muito tempo, você precisa compreender que o seu universo é um universo de pessoas bem simples. Por mais que, não, tudo bem, a minha live aqui, ela tem pessoas mais qualificadas, lógico. Então, é bem diferente a realidade. Mas quando a gente pensa na esquerda como um todo, no Brasil como um todo, são pessoas que só podem ser conduzidas através de um discurso muito simples. Então, se você tenta trazer uma coisa o juiz tem que ser imparcial, as pessoas vão pensar coisa do tipo, por quê? O juiz tem que correr e prender o ladrão. Não, mas o juiz tem que ser imparcial, porque a gente tem um sistema acusatório, né, que o Ministério Público apresenta a denúncia e o juiz só julga de acordo com o que os autos forem, né, de acordo com os autos, né, denúncia do Ministério Público contra a defesa da parte e tal, e o juiz julga de forma imparcial. Não pode não. Para acabar com o crime, o juiz tem que correr atrás do crime. Então, digamos que essa visão dos mais humildes, que é a visão que sustenta a popularidade do Sérgio Moro, ela não vai ser atacada com filosofia do direito, porque essas pessoas, elas não estão nem aí para o direito. Olha, se os juristas, hoje, eles apoiam a atitude do Sérgio Moro, porque consideram que para vencer um inimigo político vale tudo, imaginem o povo comum. Imaginem o povo comum. Isso é uma coisa muito séria, porque nós estamos vivendo uma realidade dentro da qual nós temos pessoas formadas em direito apoiando tudo que o Sérgio Moro fez. Então imaginem o que vai ser um fanático que não tem a noção do que significa o que o Moro fez. Deixa eu agradecer Marcos César Kossoski. Nós, internautas, podemos enviar livros para você. Você faz uma resenha crítica, pode ser semanal, um ou dois livros por programa, com certeza vai fazer sucesso, suas análises são muito boas e você vai montando sua biblioteca física. Olha, muito legal. Obrigado, Marcos César Kossoski, obrigado pela ideia. Eu estava até pensando em começar a fazer algumas resenhas mesmo. Eu preciso começar a ler um pouco de material não acadêmico, que eu fico muito preso a material acadêmico. Ali eu fico lendo, por exemplo, aquilo que é recomendado como leitura dos cursos que eu faço. Eu preciso expandir um pouco e ir para escritores brasileiros que não são recomendados ainda pela academia. Eu leio muito PDF, por isso que eu não tenho biblioteca física, mas a ideia sua é fantástica. Porque toda a galera do jornalismo tem aquela biblioteca maravilhosa. Eu ganhei até alguns livros, agradeço muito no último encontro que eu fui. Eu ganhei alguns livros também de um senhor aqui de Ouro Branco, que mandou para mim uns livros. Eu agradeço ele muito, mandou até um presente para a Luísa antes da Luísa nascer. Mas eu não tenho essa grande biblioteca física, não. Tenho que começar mesmo. Muito obrigado. Então, pessoal, eu queria só para a gente começar a aquecer aqui, porque nós vamos falar de outras coisas. Eu não acredito na possibilidade de ficar tocando no assunto dos erros do Sérgio Moro e conseguir, com isso, reverter a situação no STF, porque declarar o Sérgio Moro parcial significa declarar as eleições fraudadas. E para um ministro do STF, isso é uma coisa muito difícil, porque o cara vai estar brigando com todo o poder financeiro do Brasil e do mundo. Então não é tão fácil assim.
É preciso explicar para o brasileiro a função do Sérgio Moro na destruição da indústria nacional, na destruição da nossa economia. Então a gente precisa ter um discurso bem simples, uma pauta unificadora, uma pauta que consiga unir direita e esquerda. Isso é muito importante. E essa pauta, sem dúvidas, vai ser a Lava Jato como destruidora da economia nacional. Tem pessoas que dizem, não foi a Lava Jato que destruiu a economia, não, foi o PT, não, mas através dos dados é possível mostrar que isso não se sustenta. Então, se a gente não tiver essa consciência, só ficar tocando no assunto de parcialidade do juiz, olha, eu volto a dizer, pessoal, se nós temos juristas no Brasil que não estão nem aí para a parcialidade do Moro, porque o desejo deles era a condenação do Lula, imaginem pessoas comuns. As pessoas comuns, elas vão, na verdade, dizer que o Moro foi herói, porque o Moro foi contra a lei para prender o ladrão. E aí a gente entra nessa questão de que a gente não pode confundir a Operação Lava Jato como um todo com o processo do ex-presidente Lula, porque senão a gente realmente derruba a possibilidade de tirar o Lula da cadeia, porque essa é a defesa do Sérgio Moro. Todas as vezes que se fala no processo do ex-presidente Lula, que é o processo que ele mais interferiu, ele cogita a possibilidade de ter um movimento para libertar todos os presos da Lava Jato. E tem muitas pessoas que foram presas na Operação Lava Jato realmente através da apresentação de provas. A fabricação de provas, ela aconteceu de forma mais específica nos grandes nomes da esquerda. Tem várias pessoas que foram presas através de provas apresentadas. E é exatamente porque conseguiram prender alguns através de provas que eles conseguiram essa reputação. Não são todos os presos da Lava Jato que foram presos através de falcatruas. Mas a tendência natural é que eles tentem criar essa percepção na cabeça das pessoas. Então, deixa eu agradecer Vini Almeida. É gravíssimo Moro vazar para Bozo. Kittery. ME usa. Muito obrigado, Vini Almeida. Eu não sei, Vini Almeida, porque é o seguinte, veja bem, o ministro, ele é um cargo de confiança do Poder Executivo. A função ministro da Justiça é uma função do presidente da República. Eu estou falando tecnicamente. A visão que eu tenho é que o ministro não pode ter nenhuma confidencialidade com o presidente da República. Por quê? O ministro é o cara responsável por exercer uma atividade que é do presidente da República. O ministro não tem nem, digamos que, ele não tem a obrigação de ir contra o presidente da República. Então eu não vejo tecnicamente um erro nisso aí. O que eu vejo é uma forma de tentar desviar a pauta. Agora, se a gente falasse da Polícia Federal vazar, aí é diferente, sabe por quê? A Polícia Federal, ela é independente e ela, apesar de ser gerida pelo ministro da Justiça, ela pode realizar investigações, porque ela é independente, ela pode realizar investigações sem a anuência do ministro da Justiça. Mas, sob hipótese alguma, você pode, por exemplo, nem vou falar sobre hipótese alguma, eu imagino que como o ministro ele exerce uma função que é do presidente, por isso que o presidente cria os ministérios. Tecnicamente falando, se o presidente não quisesse criar ministérios, se ele quisesse exercer todas as funções de presidente sem criar ministérios, ele poderia. Ele poderia ser o presidente que fala pelo Ministério da Justiça, fala pela pauta Justiça, fala pela pauta Educação e poderia fazer isso tudo sozinho. Na prática, tá, gente? Na técnica, porque na prática é lógico que é impossível. Então eu não consigo ver que houve um erro entre o Moro e o Bolsonaro. Talvez, se o vazamento fosse de um delegado da polícia diretamente para o Bolsonaro, aí tudo bem, porque a Polícia Federal, ela é independente e ela tem algumas coisas que ela pode levar na questão do sigilo. Muito obrigado, Vini Almeida, obrigado pela resposta. Eu agradeço você pela participação, agradeço pela pergunta. Hoje eu vi que esse assunto está bombando, está até bombando no 247, mas eu tenho dúvidas de criticar isso porque eu não consigo ver, a princípio,
porque a Constituição, ela estabelece as funções do presidente e ela estabelece a possibilidade do presidente exercer essas funções através de ministérios. Se são funções do presidente e ele exerce através dos ministérios, tecnicamente falando, é como se o Moro fosse um braço do presidente e não tem por que ter confidencialidade ali, né? Muito pelo contrário, se é um cargo de confiança, omitir a informação seria o contrário, seria traição, mas eu não sei. É preciso uma pessoa com maior experiência para fazer essa leitura da Constituição, porque o que eu vejo é isso, é que não teve, tecnicamente falando, não teve aí um absurdo tão grande. William Lobosco de Lima, é muito difícil. Moro e apoiador é apoiado por muita gente poderosa e ainda tem uma milícia de fanáticos que o defende. Exatamente. E é por isso que eu falo que a única possibilidade que a gente tem de derrubar o sistema é uma pauta unificadora que mostre Moro, não necessariamente como o cara que fraudou a Lava Jato para prender o Lula, mas o cara que usou a Lava Jato para quebrar a nossa indústria e causar o desemprego. Porque olha, eu acho que essa pauta é até para adiar as coisas, para demorar bastante, para ficar curtindo muito, tendo muitas matérias, porque é muito estranho, sabe? Tá tudo tão claro. Bom, eu continuo falando aqui, né? Eu não brigo mais. Inclusive, né, quem me conhece sabe que eu fazia transmissões também pelo Facebook. Parei de fazer as transmissões pelo Facebook, porque a minha página no Facebook já estava a uma denúncia de ser derrubada. Então agora eu não faço mais política no Facebook. Aos poucos eu estou vendo que está ficando cada vez mais difícil. Eles estão usando várias estratégias aí para calar a gente. E Potência, explique por que Lava Jato destruiu a economia. Muito obrigado. Essa pergunta de Potência que eu vi que acabou de chegar aqui, eu vou começar a falar sobre ela. Então, Potência, veja bem, a Lava Jato ela destruiu a economia e eu não tenho dúvidas que a Lava Jato faz parte de um grande esquema de destruição da economia brasileira, que foi um esquema orquestrado de fora do Brasil. E a finalidade da destruição da economia foi exatamente tirar de nós brasileiros a condição de usarmos os nossos recursos para quê? Imagina assim, Potência, se você é uma pessoa, se você é dono de uma fazenda e tem um cara, o fazendeiro do lado, quer alugar sua fazenda para ele expandir os negócios dele ou até mesmo comprar sua fazenda, a melhor coisa que esse cara faz é ter certeza que você vai quebrar, que aí você não vai ter condições de investir na sua fazenda. Se você não tem condições de investir na sua fazenda, a tendência natural é que você ou a arrende ou então a venda. E a gente percebe isso na Operação Lava Jato, porque no momento em que o Brasil encontrou o pré-sal e o Brasil estava bombando em termos de indústria, em termos de desenvolvimento, em termos de educação, crescendo bastante o número de pessoas com curso superior no Brasil, nós começamos a ter uma interferência internacional. E essa interferência, ela se manifestou em muitos pontos estratégicos da economia brasileira. Eu vou interromper para agradecer ao José Uchoa. Estopa, te denunciaram por nudes no Face porque está expondo o Moro e Glenn. Deixou nu. O Moro que Glenn deixou nu. Deve ser isso mesmo, né? Eu estou mostrando as falcatruas, a Lava Jato desnuda, aí a galera foi lá e denunciou como nudes. Porque é a única forma de eu entender como que você pega o vídeo que caiu por nudes, que foi o último, assim, 4 vídeos foram denunciados, eles usam o mesmo modus operandi. E o mais engraçado é que é um vídeo que eu não falava nem coisa demais, eu só explicava, olha pessoal, amanhã o Lula pode ser solto porque vai ter aí o julgamento do habeas corpus, uma coisa muito simples, que não tinha nem palavras fortes, era só uma explicação teórica. E os caras realmente conseguiram derrubar o vídeo e... Bizarro, mas é uma vulnerabilidade do Facebook que precisa ser denunciada. Eu acho que todas as páginas deveriam reclamar disso, mas elas não reclamam, então elas criam essa grande oportunidade aí para que isso aconteça. Então, voltando aqui em como a Lava Jato destruiu a economia, então, pessoal, fazendo um link, olha só, nós tivemos, então, o início de um ataque conjunto contra a economia brasileira. Esse ataque conjunto, ele foi em vários setores. Esse ataque conjunto, ele atacou o povo através da ideologia liberal. Esse ataque conjunto atacou o povo através da polarização da ideia de que a corrupção é um grande problema no Brasil.
Esse ataque conjunto, ele criou uma crise de demanda. Ele foi só repetindo crise, crise, crise na cabeça das pessoas. As pessoas pararam de comprar. Então, veja bem, vários elementos. A gente teve tudo isso junto. Ataque à construção de usinas hidrelétricas no Brasil. Vocês lembram de movimento Gota d'Água? Os atores falando iPhone, iPod, tudo aquilo ali, obviamente, era uma forma de diminuir a viabilidade de grandes usinas que estavam sendo construídas para diminuir o preço da eletricidade e, com isso, conseguir uma viabilidade industrial maior. A gente teve também, na sequência, junto já da Operação Lava Jato, a gente teve o ataque à construção de uma outra usina, que foi a usina Angra 3, uma usina termonuclear, que também teria uma função muito importante de fornecer energia a um parque industrial e diminuir o preço da energia dentro do Brasil. A gente teve políticas bizarras depois da derrubada da Dilma, como, por exemplo, aquela questão das luzes altas, né, faróis altos durante o dia. Isso aumenta o consumo, pressiona o preço de combustíveis. A gente teve também o ataque contra a nossa credibilidade, a mídia do Brasil e automaticamente, por causa disso, a mídia do mundo, sempre focando na corrupção brasileira. E como situação derradeira na destruição da nossa economia, a gente teve a Lava Jato focando em grandes empresas que geravam muitos empregos no Brasil. Então, o que a Lava Jato conseguiu fazer? Ela conseguiu causar um grande desemprego através da quebra desses gigantes da construção civil e outras grandes empresas, porque aí, obviamente, quando você quebra uma grande empresa, você quebra todas as empresas que forneciam para essa grande empresa. A Rede Globo, ela conseguiu causar, junto com os outros veículos que embarcaram nessa brincadeira, eles conseguiram causar uma grande diminuição na demanda. As pessoas começaram a ficar com medo de comprar, então as pessoas simplesmente guardavam o dinheiro, paravam de comprar e aí os mercados pararam de vender, porque a Globo estava prometendo a crise, a Globo estava prometendo o fim do mundo. E não pensem que foi uma coincidência, isso é exatamente a aplicação inversa da teoria econômica de expansão de John Maynard Keynes, que fala que, olha, você precisa ter credibilidade para o mercado bombar. Se você tira a credibilidade, obviamente, você faz o mercado recuar. Então, são vários elementos. Nós tivemos um ataque no nosso setor energético, nós tivemos um ataque em commodities importantes, como, por exemplo, carne, aquela questão lá da carne com papel. Nós tivemos o ataque direto da Operação Lava Jato contra grandes empresas brasileiras e nós tivemos também o ataque da Rede Globo contra a nossa credibilidade, que diminuiu muito a quantidade dos investimentos. E aí veio essa crise que a gente está vivendo hoje. E costuma que pessoas falam coisa do tipo, olha, não, essa crise aí é uma má administração do PT, essa crise foi causada aí pelo governo do PT durante 13 anos. Não, gente. Olha, se você pega todos os indicadores econômicos, você não consegue perceber durante o governo do PT nenhuma piora substancial da economia. A piora substancial da economia acontece exatamente no momento em que algumas pessoas, sabidas do que estava acontecendo, e outras pessoas, a maioria delas, massa de manobra, embarcaram nessa brincadeira aí de destruir a economia brasileira. Então foi uma destruição programada da nossa economia. E a Lava Jato, ela teve um papel fundamental, porque a Lava Jato, ela fechou várias indústrias, ela focou em personagens importantes, como, por exemplo, primeiro ela focou no Capitão Otton, no Almirante Otton, tirou o Almirante Otton do programa da nuclear brasileira. Eram 2 programas, o submarino nuclear, mais o programa Angra 3. Depois acabaram com o projeto Angra 3, acabou, não tem mais Angra 3. Praticamente pode-se dizer que esse projeto acabou. Criminalizaram a Petrobras e passaram a vender nosso patrimônio. Assim, aniquilaram a nossa economia. E aí, em termos de dados, eu costumo trazer aqui, Potência, os dados econômicos do Brasil durante o governo do PT e o que acontece a partir da Operação Lava Jato, que não é só a Operação Lava Jato, é todo um trabalho de outros países para destruir nossa economia. E isso acontece exatamente naquele momento do clímax da eleição, da pré-candidatura do Aécio Neves. E eu vou trazer para você esses dados aqui, mas eu vou agradecer antes aqui Deixa eu agradecer aqui antes o Walter Magalhães. Muito obrigado, Walter. Boa noite, Léo. Tem bolsominion comemorando recorde da Bolsa de Valores.
o desemprego aumentando e o PIB diminuindo. Explique isso, Léo. Walter, isso é interessante porque a performance dos mercados de capitais não indica necessariamente uma performance dos trabalhadores. É uma coisa que vai numa direção totalmente contrária. Até o contrário, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma empresa que produza um determinado produto que depende de trabalhadores. Por exemplo, você tem uma fábrica de móveis. Quanto mais o trabalho for em direção ao trabalho escravo, mais a sua fábrica de móveis vai ter valor, porque menos você vai ter que investir nos empregados. Então, quanto mais o Brasil tiver em crise, mais as empresas que vendem para fora valorizam, porque a tendência natural é a gente conseguir mão de obra bem baratinha. Isso é uma coisa que trava realmente a cabeça do bolsominion, que ele pensa, não, se a bolsa está bombando é porque o Brasil está bem melhor, mas não é necessariamente isso. A bolsa de valores, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Bolsonaro realmente consegue tirar a proteção ambiental que garante uma reserva legal para que as pessoas não possam usar totalmente a área de latifúndio, por exemplo. Você tem que guardar 20% do latifúndio como mata virgem. Se ele consegue modificar essa lei, imediatamente todos os imóveis rurais, todos os grandes latifúndios, não é imóvel rural, nem sei se é classificado assim, mas imagine que todos os grandes terrenos rurais eles vão aumentar em 20% ou mais, porque tem reserva legal de até 50%. A tendência natural é que essa valorização desses lotes rurais, desses grandes terrenos rurais, cause uma valorização da Bolsa de Valores. A pergunta básica é o seguinte, essa valorização impacta no trabalhador? Não. Se você consegue aprovar no Brasil a permissão para o trabalho escravo, qualquer empresa vai querer usar o trabalho escravo no Brasil. Lógico, vão ter restrições por causa da Organização Internacional do Trabalho, sim, mas eu estou dando um exemplo. Se você consegue julgar o salário mínimo para metade no Brasil, a tendência natural é que todas as empresas que precisam de mão de obra para produzir no Brasil e vender fora, a tendência natural é que essas empresas valorizem, porque a partir de agora a mão de obra de produção é bem mais barata. Então uma coisa que não pode ser nunca correlacionada é a performance da Bolsa de Valores e a melhoria de vida do trabalhador. Lógico, a performance da especulação na Bolsa de Valores pode significar, sim, uma melhora de vida daqueles investidores da Bolsa de Valores, mas eu não converso com investidores da Bolsa de Valores aqui, eu converso com pessoas normais. Então, a tendência que eu tenho para dizer, normalmente, é que, olha, a Bolsa de Valores não influencia diretamente na sua vida. Então, não se empolgue com melhora nos mercados de capitais, porque isso pode significar absolutamente nada para você. A gente tem uma melhora, uma explosão nos mercados de capitais, mas em contrapartida, a gente tem um aumento no preço dos itens da cesta básica, ou seja, sua vida só está piorando. Mas, Walter Magalhães, nem só de inteligência vive o homem, principalmente o bolsominion. Deixa eu agradecer a todos vocês, pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, isso faz uma diferença muito grande. Queria agradecer vocês que enviaram os superchats e queria lembrar que você pode apoiar meu trabalho também através de depósito bancário, tem as contas anunciadas na descrição desse vídeo. E queria lembrar que eu não transmito mais no Facebook, então quem puder compartilhar pelo Facebook vai me ajudar muito. Então eu estava falando com vocês, voltando só a esse caso que eu considero muito importante, que eu acho que a pauta de unificação do Brasil é a forma que a gente vai ter para unir o Brasil contra a Lava Jato, é mostrar que a Lava Jato quebrou o Brasil. E mais importante que mostrar que a Lava Jato quebrou o Brasil, é mostrar que isso foi uma medida friamente calculada, ou seja, o Sérgio Moro sabia o que ele estava fazendo. Deixa eu agradecer aqui também, José Lula Haddad Dávila, Revista Veja tem em posse 650 mil conversas do The Intercept para analisar, mas já antecipou que o bandido Moro, herói dos jumentos, cometeu sim várias irregularidades. Isso é interessante, porque agora fica mais difícil, pegar o mesmo Moro que na Veja era herói. Não, mas eles já arrumaram desculpa. A desculpa deles é que o dono da Veja foi preso pela Lava Jato e agora estaria vingando. Não se empolguem. O Bolsonaro é muito mais idiota que vocês imaginam. E eu queria
agradecer vocês pelos compartilhamentos, que fala a potência, e vocês que estão assistindo, tem um vídeo muito rápido, que talvez vocês não tenham assistido ainda, ele demora alguns minutinhos, 4 minutos, e ele mostra exatamente isso que eu falei, e eu considero esse vídeo muito importante, mas mais importante que esse vídeo é vocês entenderem. Eu vou rodar, ele demora só 4 minutos, e aí eu volto aqui para a live, mas eu acho muito importante porque ele liga nisso que eu expliquei para o Potência aqui. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa. 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa, desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa, isso aqui é a taxa do governo, olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com o desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego, isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu. Pois é, pessoal, eu vi que umas pessoas escreveram aqui que para bolsominions esses gráficos são fake news. E eu não duvido que para bolsominions esses gráficos são fake news. Olha aqui,
eu vou mostrar para vocês um bolsominion que me chamou a atenção. Tá aqui, o Thiago Moura, ele fala: viva Moro, viva Bolsonaro. Aí eu fui lá no canal do Thiago Moura. Deixa eu ver se eu coloco aqui para comentar. Né, tá aí o Thiago Moura, ele fala: viva Moro, viva Bolsonaro. Olha, Thiago, o Moro e o Bolsonaro, eles não estão tomando atitudes boas para nós não, cara. E olha assim, parece que você tem uns 16 anos. Toma cuidado, cara. Toma cuidado, você não sabe o que você tá pedindo não. Porque infelizmente, a gente tinha na Alemanha judeus apoiando o nazismo, porque no início eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Toma cuidado, cara. Você não é representado pela ideologia do Moro e do Bolsonaro. Toma cuidado. Tem muita gente que está entrando na lua achando que é queijo. Toma cuidado. Só a dica que o tio Léo tem para te dar é essa. Sintoniza as ideias. Porque eu, pelo menos, tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência de classe. Isso me dá condições de, pelo menos, me preparar para a realidade. Você está falando, sou trabalhador, isso já basta. Não. Não, cara, não é bem assim. Deixa de ser bobo. Tô te dando uma dica. Olha, tem pessoas que realmente acham que quem está no poder no Brasil, e nem é Moro, nem é Bolsonaro, são banqueiros que usam seres humanos como recursos. São pessoas que, se tiverem que determinar a morte de 1 milhão de pessoas para ganharem mais dinheiro, eles fazem isso. Então, para com essa bobeira sua. Não pense você que ser trabalhador basta quando você sequer é considerado um ser humano. Porque se for assim, a gente vai ter que olhar para um burro de carga e vai ter que pensar, ele é trabalhador, basta, não basta. Porque como ele é desumanizado, porque ele é um burro, ele não é humano, ele não é desumanizado. Como ele não é humano, ele não tem direitos de ser humano. O que pode acontecer é que nessa ilusão sua de que ser trabalhador basta, você não perceba que você, para eles, nem é considerado ser humano. Nós não somos sequer considerados seres humanos para os banqueiros que estão por detrás do que está acontecendo. De boa. Se toca, cara. Você não tem noção do que está acontecendo. Tem muita gente que acha o que o Thiago Moura acha, que é mais ou menos assim. É o discurso que deu muito certo. Por que o discurso deu certo? Porque, olha, Thiago, pouquíssimas pessoas vão se achar não trabalhadoras. Eu te falo, você parece que tem uns 16 anos de idade, na sua idade eu pensava o mesmo. Na sua idade eu tinha essa visão meritocrata, eu achava que eu ia me matar de trabalhar. Hoje eu te falo, eu tenho tendinite, porque teve um período da minha vida que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Às vezes eu dormia, estava trabalhando, apertando parafuso, fazendo um monte de coisas. E eu sempre tive essa ilusão que você tem mesmo, de que basta trabalhar, Não, não é assim não, cara. De boa. De boa. Não entre na lua achando que é queijo. A situação nossa é uma situação muito diferente da situação desses caras. Eu tô te dando um toque porque eu tenho certeza que um dia você vai entender a bobeira que você está falando. Eu tô vendo aqui o Whisky Ferreira falando aqui, petista não gosta de trabalhar, galera, é óbvio, não. Olha, você tá falando, cara, de boa, do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da América Latina. Eu não sou filiado ao PT, que significa que eu não sou necessariamente petista, mas eu tô te mostrando como você tá desviando o seu cérebro para onde você foi manipulado e como que isso prejudica completamente a sua condição de avaliar o que está rolando. Não é assim. A desculpa deles é de que todo mundo que está contra o modelo político deles não gosta de trabalhar. E não é bem assim, cara. Não é bem assim. Tem muitas pessoas
que hoje estão desesperadas, trabalhando, que sempre trabalharam na vida. Inclusive, as pessoas que mais estão se opondo ao Bolsonaro são pessoas que hoje estão aí com muitos anos de INSS pagos, porque começaram a trabalhar com 16 anos de idade e agora vão perder o direito de aposentar. Então, olha como é que é incompatível o posicionamento que vocês têm. Hoje, uma grande oposição que o Bolsonaro está tendo é por causa da reforma da Previdência e principalmente de pessoas que trabalham desde os 16 anos de idade para terem direito de se aposentar, e hoje vocês estão chamando essas pessoas de pessoas que não gostam de trabalhar. É exatamente porque essas pessoas trabalharam demais que hoje elas estão desesperadas. Então, dica, fique esperto, porque olha, se tem uma coisa que dói mais do que as políticas do Bolsonaro, é você perceber que você foi massa de manobra e apoiou as políticas do Bolsonaro em público. Porque tem muita gente que votou no Bolsonaro, mas hoje fala que votou no Amoedo, ninguém viu. Mas quem tá pondo a cara para bater, quem tá aparecendo em público para defender, e uma pessoa do nosso perfil defender o Bolsonaro, é muita vergonha na hora que tudo vier, na hora que o Semancol, sabe? Uma coisa que acontece às vezes, não são todos, mas muitos jovens passam por aquele momento vexatório de virar pro romance, implorar, cair de joelhos, gritar, e o romance não tá nem aí. Na hora você tá numa paixão muito grande, aí você grita, você implora, e as pessoas ao lado, você nem se incomoda com isso, aí depois passam alguns dias, você entende a bobeira que fez, e aí você fica dentro de casa, às vezes, 6 meses, sem coragem de olhar para a cara de ninguém, porque você passou por uma vergonha no meio da rua, gritando, implorando perdão, ou então gritando que ama, a pessoa nem aí todo mundo viu. Hoje temos muitas pessoas que estão se expondo dessa forma. Temos muitas pessoas que estão chegando, botando a cara para defender, pessoas que não têm, assim, nem um pouco do perfil da elite brasileira, nem um pouco do perfil dos que herdaram as capitanias hereditárias e estão, nesse momento, escrevendo uma vergonha para o futuro. William Lobosco de Lima. Amanhã está marcada a micareta das Antas contra o Glauber Braga, aqui em Nova Friburgo. Se eu souber de algo, passarei as informações. Obrigado, William Lobosco de Lima. Vai rolar uma micareta contra o Glauber Braga. Infelizmente, tem gente que não pode ver uma vergonha que quer passar. Deixa eu agradecer Caetano Maia. Bolsominion é corno que não quer detalhes. Deixa eu agradecer Chocoprint BR. Léo, compartilhei esse vídeo nos meus canais. Léo, compartilhei esse vídeo nos meus canais pessoais. Um parente comentou, só faltou o gráfico da roubalheira, mas sei que ele assistiu. É a hora do cara começa a fazer uma berganha, né, das fases do luto. Isso é bem interessante porque é o momento que o cara começa a falar assim, não, tudo bem, eu concordo com isso aí, mas em compensação teve roubalheira. Aí você vê que o cara já está começando a entender um pouquinho o que aconteceu, né? Que é uma coisa boa. E o portal Sabendo Direito sugere às pessoas que assistam o filme A Onda. Ele fala, a coisa é muito grave. E Rita Linhares fala, Léo, você tem muita paciência. Rita, eu vou até contar uma história que eu estava conversando hoje com o professor da academia, voltei a fazer academia, graças a Deus, estou pelejando lá, me matando na academia, eu conversando com o professor da academia, e eu falei com ele sobre, parece que ele me parece ser de direita, parece ser da turma do Bolsonaro, não falou que é não, mas me parece ser. E conversando com ele, eu contei a minha história, Rita, que eu realmente, antes de eu ter noção do que eu sou, de qual classe eu pertenço. Antes de eu ter noção disso tudo, eu acreditava um pouquinho nessas loucuras aí de meritocracia. E foi lá na Inglaterra, ou seja, não foi nos livros do MEC, que eu estudei ciências sociais, e aí eu fui perceber que muita coisa que eu pensava, eu estava errado. Eu estava sendo enganado. Mas enfim, coisa bem complicada. Deixa eu agradecer aqui, Caetano Maia, né, que falou, muito obrigado, Caetano, pelo superchat.
E então é isso, ô Thiago Moura. De boa, cara, vamos cair na real. E aqui, você tá falando, Lula está pagando sua academia? Não tá não, Thiago. Eu sou, cara, né? Não é só você que é trabalhador, eu também sou trabalhador. Inclusive, Thiago Moura, eu tenho uma história de trabalho até um pouco diferente, e se tiver alguém de Ponte Nova aí que puder me desmentir, que me desminta, por favor. Meu pai me levou para o escritório para ajudar, carregando uma coisa para o lado, levando garrafa de café para lá e para cá. Ou seja, eu comecei a trabalhar, ainda que com atividades simples, aos 9 anos de idade. Eu não quero eu não sou igual o Bolsonaro, que quer o trabalho infantil para as pessoas, não. Mas desde os 9 anos de idade até hoje, eu nunca parei de trabalhar. Porque desde que meu pai me levou para o escritório pela primeira vez, eu sempre estava lá. Eu lembro quando eu tinha lá os meus 11 anos de idade, eu preenchia carnê de INSS, um escritório de contabilidade. Na época era INPS, tinha um carnê amarelinho, e a única coisa que eu tinha que fazer era pegar a informação que estava no modelo e ficar preenchendo para as pessoas. As pessoas iam no escritório, eu ficava preenchendo o carnê de INPS, eu fazia essas atividades de levar malote no banco. Eu sempre trabalhei, cara. Ninguém aqui está correndo de trabalho, não. Nós estamos correndo atrás de dignidade, inclusive atrás de ter mais trabalho. E quando você traz essas brincadeiras do tipo, fulano tá pagando isso para você, Lula tá pagando, eu te falo até diferente. Eu te faço um desafio, assim como eu desafio qualquer pessoa aí do chat, que provem que eu recebi 1 centavo sequer do PT ou de qualquer outro político para fazer o trabalho que eu faço. Né? E eu trabalho pesado. Tem dia que eu trabalho, assim, que há poucos dias atrás eu estava virando à noite. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, Thiago Moura, eu estava trabalhando de eletricista e eu fazia alguns vídeos de dentro da obra, sabe? Parava um pouquinho, fazia os vídeos de dentro da obra, porque tem pessoa... Hoje eu vi uma coisa no meu YouTube, nesse canal, eu vi uma mensagem que me deixou um pouco triste. Mas não pela mensagem, porque a mensagem é mentirosa. O cara escreveu assim, e os 500 bilhões? O cara acha que dá para pôr 500 bilhões no bolso e sair, né? Mas enfim, e os 500 bilhões? Com certeza você recebeu parte daquele dinheiro. Eu fiquei triste, não é porque o cara falou uma mentira. Eu fiquei triste porque é mentira. Porque eu tô aqui arrastando a cachorrinha, o Thiago Moura. Como qualquer pessoa comum que trabalha, como você tem orgulho de falar que trabalha, e eu te desafio a falar aí pessoas que realmente não trabalham, estão levantando bandeira política porque não trabalham. É muito pelo contrário. As pessoas estão lutando pelo direito de trabalhar e pelo direito de trabalhar dignamente. Quando eu comecei a fazer um trabalho aqui relacionado a condições dignas de trabalho, eu nem falava apenas de férias e 13º. Eu falava de coisas que hoje já estão sendo trabalhadas no governo Bolsonaro, que é a redução da proteção ao trabalhador. Então, assim, né, talvez você esteja... talvez seja a sua primeira vez nessa live. Eu sou engenheiro. As minhas formações são engenharia de produção, engenharia ambiental, sou graduado em eletricidade também e engenharia de segurança do trabalho. E eu te falo, cara, olha, eu como especialista em engenharia de segurança do trabalho, eu te falo que o tanto que o Brasil está perdendo nesse momento em termos de proteção ambiental, porque aos poucos a gente está diminuindo a fiscalização, aos poucos a gente vai flexibilizar as leis do trabalho para que permita que as pessoas trabalhem sem proteção. E aí eu te falo, você ama trabalhar, o seu patrão ama ter lucro, o cara nem vai te proteger. Nós estamos caminhando para uma realidade na qual o seu patrão vai te obrigar a comprar suas luvas para trabalhar. O seu patrão vai te obrigar a comprar seu protetor auricular para trabalhar, porque nem isso vai ser obrigação do patrão mais. Essa é a modernização das normas regulamentadoras da segurança do trabalho que o Bolsonaro já falou que está acontecendo. Então pensa porque, assim, eu aqui nessa live, eu entendo que existe a possibilidade das pessoas terem sido enganadas, porque eu já fui enganado, cara. E eu te falo, de boa, eu volto mais uma vez aqui e te convido de todo o coração a fazer a reflexão que eu fiz ao meu respeito, olhar no espelho, saber quem você é e ter certeza
que o lado que você tá te representa. Se você não fizer isso agora, eu te garanto que a dor maior não vai ser minha, vai ser sua. Porque daqui uns anos você vai perceber o que você fez e você vai ter muita vergonha do seu passado. Isso eu te garanto. Muita vergonha de ter feito isso que você está fazendo agora. Joaquim Cano, parabéns pela sua dedicação, pelo seu imenso trabalho. Noite após noite. É difícil seguir você aqui na Europa pelo fuso horário. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Joaquim, pelo superchat. Falando de Europa, Joaquim, o Clicério começou a articular isso, mas o Clicério ele sumiu. A gente queria fazer esse trabalho em inglês, num fuso horário que servisse para a Europa, para tentar convidar pessoas da Europa para começarem a entender o que está acontecendo no Brasil. Eu ia tentar fazer isso em inglês, não sei se a gente conseguiria espalhar isso para a Europa de alguma forma, mas se alguém que estiver escutando aí, estiver escutando de fora do Brasil, se a gente conseguisse articular um grupo, para esse grupo conseguir divulgar, porque essas informações elas precisam sair do Brasil de alguma forma. Benedito José Bernal, criança exercitar disciplina e de ser útil é importante, mas ser explorada comercialmente, como foi no início da Revolução Industrial, é absurdo. Exatamente, Benedito José Bernal. O que acontece hoje é uma estratégia de, olha, tudo o que está acontecendo nesse momento são estratégias de escada. Eu vou explicar para vocês, mas deixa eu agradecer antes aqui, Marlene Aquino, muito obrigado. Ela fala, Léo, estou para assistir aquele documentário infame, O Preço da Ignorância, Fraude e Criminoso, só para saber o que essas pessoas pensam, além da teoria. Muito obrigado, Marlene Aquino. Então tá até uma dica aí, O Preço da Ignorância, para quem quiser aprofundar. E eu agradeço muito pela ajuda, superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. E queria lembrar, quem puder ajudar meu trabalho, pode ajudar também através das contas bancárias que estão anunciadas aí. Elizabeth Oliveira, Léo, para muita gente nem os professores trabalham. Exatamente. Infelizmente é isso mesmo. Porque as pessoas normalmente consideram que trabalho é só aquilo que eles fazem, né? Provavelmente é o caso do nosso colega aqui. Deixa eu agradecer a Ângela Soares. Muito obrigado, Ângela Soares, pelo superchat aqui, muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria... assim, seria bom se a gente conseguisse organizar realmente, né, o pessoal aí da Europa, para de repente a gente fazer um trabalho, um trabalho relacionado à divulgação do que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Seria bom que a gente tivesse até uma reunião também de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão perdidas em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje, porque tem muitas pessoas que acham que o que está acontecendo hoje se resume, né? Eu tô acompanhando muito o Thiago Moura, porque eu fiquei impressionado de ver o Thiago Moura nesse desespero aqui, e eu vejo, foi assim que me senti quando descobri que Lula roubou tudo. E olha, seria interessante que a gente tivesse condições de mostrar para as pessoas que a Lava Jato, tudo que está acontecendo no Brasil, sempre foi um projeto de poder, sempre foi um projeto para tomar de um grupo e entregar para o outro. Nunca foi acabar com a corrupção, só que é um projeto de poder muito covarde, porque infelizmente é um projeto de poder que envolve a destruição da nossa indústria, envolve tomar o poder sob a condição de tirar do povo o poder. E eu volto a dizer, quem vai pagar muito pelo que está acontecendo hoje é todo o povo brasileiro. Mas dentro do povo brasileiro, uma parte em especial vai sofrer demais, que foi a parte que fez isso acontecer. E aí que eu falo, é muito importante que vocês que estão realmente nesse engajamento, achando que vocês estão oprimindo, que vocês estão lutando contra a corrupção, é importante que vocês tenham noção do que vocês estão fazendo, porque uma coisa eu posso garantir. Com o Brasil de daqui a uns anos, um Brasil sem indústria, um Brasil rural, um Brasil com crise social, briga de direita e esquerda, dentro de toda essa confusão, você saber que participou ativamente para conduzir o Brasil para esse inferno é uma coisa pesada. E eu vou falar sobre a estratégia de tudo que está acontecendo hoje, que dessa vez o que acontece foi o seguinte: o Bolsonaro comenta a questão de que ele trabalhou desde cedo.
Ao comentar a questão de que ele trabalhou desde cedo, o que o Bolsonaro está querendo dizer é que não é errado o trabalho infantil. Mas ele não vai descriminalizar o trabalho infantil. Mas a fiscalização do trabalho infantil é de um órgão submisso ao governo federal. O que significa que para permitir o trabalho infantil, basta que o Bolsonaro diminua a investigação e punição do trabalho infantil. Tecnicamente falando, o Bolsonaro vai estar estimulando o trabalho infantil. Nós temos uma situação dentro da qual o Brasil já está sendo extremamente sacrificado pelo alto desemprego, ou seja, se as crianças quisessem ter trabalho, elas não teriam de qualquer forma. Por que o Bolsonaro estaria falando uma coisa dessa? Por causa dos ruralistas. O Bolsonaro não está liberando indiretamente o trabalho infantil para cidades onde o desemprego está alto. Ele está liberando o trabalho infantil para os ruralistas. Ele está descriminalizando de forma, de fato, de direito não, mas de fato, porque se diminui a investigação, se diminui a busca pelo trabalho infantil, a busca no sentido de reprimir o trabalho infantil, automaticamente ele está permitindo, né? Se não tem uma investigação, ele está permitindo. E aí, ele permite dessa forma que os ruralistas comecem a utilizar o trabalho infantil, mas ele não permite simplesmente não investigando, ele permite dizendo que é uma coisa bonita. Vocês lembram que um dos primeiros atos do governo Temer foi criar a ideia da bela recatada e do lar? Ele não lançou um decreto falando que a partir de agora o lugar da mulher é na cozinha. Ele trouxe esse preconceito. No momento que ele trouxe esse preconceito, ele automaticamente criou essa regra. Essa regra, ainda que não seja uma regra escrita, ela é uma regra que está cada vez mais praticada. O lugar de mulher é na cozinha. Infelizmente. E tudo que está acontecendo no Brasil tem obedecido um esquema de ir aos poucos transformando aquilo em uma coisa absolutamente normal. Por quê? O poder está sabendo criar condições para que as coisas não tenham volta. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela foi aprovada, não é agora. A reforma da Previdência foi aprovada com a PEC dos gastos. Isso é uma coisa muito séria. Veja bem, no momento que o Senado e a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional, aceitou a PEC dos gastos, congelando por 20 anos os gastos públicos, ele automaticamente criou uma condição dentro da qual a reforma da Previdência é inevitável. Porque se ele congela os gastos públicos dentro de um momento de extremo desemprego, e por causa do desemprego a gente não consegue gerar dinheiro previdenciário, ele automaticamente condena o Brasil a ser obrigado a fazer a reforma da Previdência, porque sem a reforma da Previdência é impossível governar dentro daquele limite de gastos que foi estabelecido. Então, o que eles estão fazendo no Brasil é praticamente assim, olha, uma coisa muito normal de um profissional fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de um profissional da construção civil. O profissional da construção civil, você chama ele e fala que seu telhado está vazando. Ele chega, fala, olha, seu telhado está vazando porque o seu telhado tem uma telha quebrada. Ele vai lá e tira a telha e te entrega a telha quebrada. Indiretamente, esse cara já te avisou, você precisa me contratar para colocar a telha nova, porque senão vai chover na sua casa. O que o governo tem feito aos poucos é exatamente isso. O governo, aos poucos, tem colocado situações que acabam obrigando outras situações. Então, o início da reforma da Previdência foi a PEC dos gastos. Quando a PEC dos gastos foi colocada no Brasil, automaticamente criou-se uma situação dentro da qual a Previdência jamais poderia existir. Por quê? Se você diminui a arrecadação por causa de um golpe de Estado, por causa de um desemprego, como que você vai conseguir, dentro da PEC dos gastos, pagar um sistema previdenciário cada vez mais deficitário, porque você está criando um desemprego, você está tirando as pessoas que têm condições de trabalhar e produzir. Então é uma situação bem pesada. Só que as pessoas não conseguem enxergar por esse lado. Então tá aí. Deixa eu agradecer aqui do lado de lá, Ângela Soares e Jorge Fernandes. Muito obrigado, pessoal, pelo superchat. Muito obrigado. A ajuda de vocês. Eu queria agradecer muito. Aí eu vejo mais uma vez aqui as pessoas falando essa questão da maçonaria. Eu volto a dizer, pessoal, que eu não consigo ver isso como sendo algo da maçonaria
E a visão que eu tenho é que, de repente, vocês imaginem que isso seja uma coisa da maçonaria, porque existe uma compatibilidade de nível social das pessoas que estão na maçonaria com as pessoas que estão lutando por isso. Esse modelo econômico, o modelo do liberalismo, ele conquista uma parcela da sociedade que está ali dentro da classe média alta em diante. Esse modelo liberal conquista essa parcela da sociedade. E é essa parcela da sociedade que está na maçonaria. Então, digamos que a parte da sociedade que apoia isso, ela está na maçonaria. E não necessariamente a maçonaria seja protagonista do que está acontecendo. Eu vejo dessa forma. Eu não consigo ver a maçonaria como sendo protagonista disso, não. Até porque tem muito maçom progressista, muitos mesmo. E se fosse realmente essa ideia de que o critério para você ser maçom é estar nessa destruição, não. Nós temos muitos maçons progressistas. Assim como quando eu falo da questão do Estado de Israel, o Estado político de Israel, estar por detrás do que está acontecendo, você fala, então você está sendo antissemita? Não. Eu não estou falando nem do povo judeu e nem da religião judaica. Eu estou falando dos políticos que estão lá dentro. Então é complicado a gente chegar e querer dizer que seria a maçonaria. Né? Mas fazer o quê, né? Eu acho que o que está rolando é que nós temos uma situação em que um discurso dos Estados Unidos conquistou uma faixa, digamos que o discurso liberal conquistou uma faixa de pessoas, um grupo de pessoas que ganha uma faixa de poder aquisitivo, né? Uma faixa aí, um perfil social, classe média alta. Tudo bem, tem casos de exceção e são muitos, como por exemplo o Thiago Moura. O Thiago Moura é uma exceção à regra, ele não tem nem o perfil biológico, nem tem o biótipo, nem o fenótipo dos grupos de poder. Obviamente, ele não tem a condição financeira e nem o nível de relação social dos grupos de poder, mas se acha parte disso. Isso é muito comum no Brasil hoje. Mas essa situação é uma situação de exceção, né? E Cláudio Celos. Estopa, sabe-se quem tem passaporte diplomático tem a possibilidade de levar dinheiro para o exterior sem ser revistado. Cláudio Celos, o que acontece é o seguinte: a revista ela é aleatória e a exigibilidade da declaração de divisas ela é geral, o que significa que para a pessoa sair com um determinado valor, que até onde eu sei são $10 mil, me parece que já transformaram dentro do Brasil esse valor em R$10 mil, essa pessoa é obrigada a declarar. Mas o fato da pessoa ter passaporte diplomático pode fazer com que ela não seja tão visada para revistas, mas eu não acredito nisso não. Eu acho que, sei lá, eu acho que esses transportes de dinheiro, eles devem ser feitos aí de outra forma. A gente, sei lá, talvez com metais preciosos, eu não sei. Mas tem várias formas de fazer essa evasão de divisa aí. Isso, infelizmente, acontece de uma forma muito simples nos dias de hoje. Mas eu não acho que é por causa do passaporte diplomático, não. Não acredito que seja isso, não. Talvez envio de, sei lá. Não sei como que seria isso, não. Mas uma coisa que eu sei que acontece, e acontece de uma forma praticamente, onde o dinheiro corre sem nenhuma fiscalização são igrejas. As igrejas realmente movimentam grandes somas de dinheiro sem nenhuma fiscalização. E essas igrejas, como elas movimentam grandes somas de dinheiro, elas podem sim fazer essa movimentação de grana. Porque, olha, eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo básico. Existem igrejas fora do Brasil que são igrejas que pagam aluguéis que são equivalentes a mais do que elas arrecadam com dízimos. Pagam aluguéis mais altos que os dízimos.
Mas veja bem como que, no caso de uma igreja, as coisas acontecem de uma forma muito mais fácil para poder fazer uma evasão de divisas, e aí a gente começa a entender por que tem tantas igrejas envolvidas com políticos. Imagina o seguinte, imagina que uma pessoa quer transferir para a Inglaterra, eu estou falando da Inglaterra porque eu morei lá e eu conheço algumas igrejas lá. Uma pessoa quer transferir para a Inglaterra a quantia de R$500 mil. A pessoa vai entrar na mesma igreja daqui, vai negociar, obviamente, com os pastores, aí ela vai entrar na igreja daqui e vai passar esse dinheiro para a igreja daqui. E o mais interessante é que é possível passar o dinheiro para essa igreja simplesmente numa mala, deixando essa mala lá saindo e falando que é para Jesus. Quem vai discutir isso? Quem vai falar que é dinheiro de corrupção? É doação. Acabou. Da mesma forma, uma pessoa da igreja, por exemplo, da Inglaterra, vai juntando esse dinheiro na Inglaterra e entrega esse dinheiro da Inglaterra, obviamente com o abatimento da taxa de transferência, entrega esse dinheiro para quem quer transferir o dinheiro para fora do Brasil. Isso acontece porque as igrejas elas têm uma fiscalização bem menor do que as pessoas. Então é possível fazer muita transferência de dinheiro através de igrejas. Muita transferência de dinheiro através de igrejas. Mas, enfim, é uma coisa que precisa ser investigada, né? Mas o fato de ter passaporte diplomático não consegue colocar essa questão aí da pessoa ser isenta, não. Pode ser que ela seja menos visada. Das vezes, eu imagino que agora fica mais difícil, porque agora o brasileiro tem um estereótipo de traficante de drogas. Mas às vezes que eu fui na Inglaterra, eu não fui vistoriado, não. Então pode ser que algumas pessoas corram o risco. Eu vi falar, quando estourou aquela bomba, que algumas igrejas usam os fiéis de mulas para levarem droga para a Europa. Então essas igrejas pegam, por exemplo, um fiel e falam com o fiel, olha, você vai levar esse instrumento, que esse instrumento é do pastor tal, e dentro do instrumento tem pasta base de cocaína, a pessoa leva inocente, ela nem tem noção de que ela está levando droga, e porque muito das fiscalizações são realizadas através de leitura de expressões faciais, como a pessoa está indo como mula sem saber que ela está levando droga, então ela chega lá tranquilamente, principalmente que ela nunca imaginaria que aquele pastor colocaria uma droga nas coisas para ela levar. Então tem muitas pessoas, segundo essa informação que eu tive, tem muitas pessoas que estão levando drogas para fora do Brasil, sem saberem que estão levando drogas. Agora, existe a possibilidade da mesma coisa acontecer com dinheiro, né? O camarada chega, coloca ali um paçocão de dinheiro, por exemplo, dentro de um aparelho e fala, olha, leva isso para a cidade tal, em nome de Jesus, e entrega o pastor tal. E aí a pessoa acha que está levando ali, sei lá, um livro embrulhado, alguma coisa assim, está levando um pacote de dinheiro. Vai passar na fila, a pessoa está com a cara mais lavada do mundo, porque ela não tem noção do que está acontecendo, grande parte da fiscalização é através de expressão facial, através do comportamento, e as pessoas passam direto, né? Então... E Tiago Moura, se eu fosse um chorão, já poderia te chamar de racista. Olha, Tiago, eu não sou racista não, sabe? O racismo, o tipo penal, o racismo, é o tipo penal relacionado à pessoa tirar de você um direito que você tem por causa da raça. Isso é racismo. O preconceito é quando eu considero você inferior, ou então faço qualquer tipo aí de discriminação por causa da raça, e se eu tivesse te desrespeitando, seria injúria. Então não tem tipo penal para o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é te alertar, te dar uma consciência de classe. Isso não é racismo. Isso é de boa. Isso é um alerta, cara. Porque nós dois somos pardos. De boa. Nós dois não temos o tipo físico do europeu, que é o tipo físico privilegiado por esse governo. Eu vou dar um exemplo para vocês e gostaria que vocês observassem isso que eu estou falando, porque as pessoas não estão entendendo muito bem como as coisas estão sendo desenhadas no Brasil. E eu vou te pedir, Tiago Moura, você vai ver o mundo de uma forma diferente desde que você abra o coração para entender o que está acontecendo. Liga numa novela da Record e acha uma pessoa que não tenha o tipo físico ou judeu ou europeu,
pode ser a novela que for, não precisa ser novela de época, não precisa ser nenhuma novela relacionada a Jesus Cristo. Eu te peço uma coisa muito simples, cara, pra você ter uma ideia de quem tá no poder hoje. Liga uma novela da Record e procura uma pessoa com o seu ou com o meu perfil físico em qualquer função diferente de faxina, diferente de subemprego. Faça isso, porque olha, eu sou pardo, mas eu tenho meus cursos de engenharia, estou fazendo mestrado em direito. Então, assim, eu tenho minhas formações, o que significa que eu poderia ocupar uma função diferente daquelas que as novelas da Record normalmente colocam pessoas com o nosso tipo físico. Então, eu não sou racista, mas eu te garanto que eles são. E o racismo, ele não está limitado ao puro africano. O racismo é contra qualquer um que não seja a raça deles, do patrocinador, de quem eles querem colocar como sendo o tipo elite brasileira. Então eu te dou uma dica, cara. Tenha Semancol. Semancol, te pedir para ter Semancol, de boa, é carinho com você, não é racismo não. Não é racismo não, porque nós dois temos praticamente o mesmo perfil, a mesma cor de pele, só que a diferença é que eu tive a oportunidade de abrir os olhos e perceber como as coisas são diferentes para mim. Então, basicamente, eu vou te dar eu te dei um caminho, já te dei um caminho. Você vai pegar a Record, que é hoje uma das instituições de quem controla o Brasil, e vai olhar se tem alguma pessoa do seu tipo físico lá em qualquer coisa digna. E a partir desse olhar da Record, você vai ver o modelo de Brasil que está sendo construído para frente. Basicamente isso. Eu não estou te propondo o racismo. Eu estou te propondo perceber o racista e perceber o que eles querem para nós. Não é para você, é para nós. Porque eu também não sou o tipo físico europeu. Eu posso não ser negro, 100% negro, mas eu não sou o tipo físico europeu. Então tá aí uma dica. E a dica não é para você se converter nesse momento. A dica é simplesmente perceber as políticas que estão sendo desenvolvidas pelas pessoas que você admira e tentar se ver nessas políticas. A partir daí você vai ter condições de ver qual o seu papel dentro de um país governado por essas pessoas que estão governando o país hoje. Basicamente isso. E eu te garanto que o seu papel num país governado pela esquerda é de uma pessoa digna, de uma pessoa grande, de uma pessoa que tem potencial para ser o que você sonhar. O seu papel no Brasil governado pelo Bolsonaro não é isso não. De boa. De boa. Porque se fosse, eu não ia ter problema nenhum de admitir. E até falo mais. Se o Bolsonaro perceber que ele também faz parte de tudo isso e mudar sua postura, eu vou estar aqui para bater palmas para ele. Deixa eu agradecer Geisebela. Muito obrigado, Geisebela, pelo superchat, muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. Luana Gomes, Léo, os bolsoninos são pessoas muito ignorantes e de pouca inteligência. Defende Sérgio Moro, o homem que destruiu o Brasil, e Bolsonaro, que vendeu tudo que o país tinha e eles nada entendem. Exatamente. Infelizmente, muito obrigado mais uma vez aqui, Luana. E lembrando vocês podem ajudar o meu trabalho, obviamente através de depósitos bancários também, que estão aí as contas anunciadas nessa live. Exatamente isso, né? O grande problema é que tem muitas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, e eu tenho feito aí uma crítica, inclusive à esquerda, porque tem muitas pessoas da esquerda que querem ir adiando tudo o que está acontecendo no Brasil, porque enquanto o trabalhador está se perdendo na brincadeira, o trabalhador está só sofrendo, já os jornalistas, os políticos estão só ganhando. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que chamar a atenção exatamente para ver se as pessoas pegam no tranco e pressionam, porque não tem que vir do povo, né? Dos políticos está bem difícil de vir alguma mudança. Deixa eu...
Bom, deixa eu agradecer a todos vocês aqui pelas participações. E a Dair Padovani fala, Glauber é o único que salva. Não, tem muitos políticos bons. O detalhe é que é gigante o número de políticos, né? A gente tem esses que estão aparecendo, os que estão aparecendo sempre lutando, são aqueles que realmente estão lutando para mudar a situação, mas e os outros? É que eu vejo, por exemplo, aqui de Minas, o Rogério Corrêa está sempre quebrando pau e há muito tempo está sempre pelejando, mas é muito político que está aí se omitindo, tem muito político quietinho aí nessa brincadeira. Nesse momento eu vou tomar aqui alguma coisa no meu copo da Mini. E Antônio Passos lembra que até o Papa já sabe que o juiz é ladrão. Então, esquece os zumbis do Moro, né? E eu tenho muito medo que a galera comece a escrever, né? Do Bolsonaro começa a subir aí uma hashtag Somos Todos Satanás. Eu sempre falei sobre isso. Felipe Amorim fala, Léo, Paulo Giraldelli diz que na atual situação do capitalismo improdutivo, precisamos estimular a leitura de Marx. O que acha? Olha, Felipe Amorim, eu sou totalmente contra até tocar no nome do Marx. Sabe por quê? Assim como eu estava falando sobre a questão, né, de, vamos lembrar, ô louco meu, Faustão explicando para a galera da Lava Jato que você tem que conversar de uma linguagem que o povo entende. E nós precisamos admitir que o que o Marx produziu de material é uma coisa que talvez 0,0001% da população consiga compreender, porque talvez a metade disso tenha coragem de ler de forma integrada. Entender Marx requer uma situação histórica. Você só consegue entender o que o Marx escreveu se você conseguir entender toda a situação que acontecia lá em Manchester na época, né? E era uma situação bem bizarra. Por exemplo, quando Marx escreveu os livros dele, a gente tinha situações de pessoas que eram devoradas por máquinas, e isso assim, constantemente as fábricas estavam matando pessoas. As fábricas, elas trocavam um lugar para as pessoas dormirem pelo trabalho de 12 a 16 horas por dia dessas pessoas. Então existiam crianças de, 9, 10 anos que já começavam a subir nos toquinhos, assim, nos quadrinhos de madeira para operarem máquinas. Essas crianças normalmente duravam alguns meses, porque se machucavam e morriam nessas jornadas de trabalho. Então o Marx escreveu os livros dele num contexto bem diferente do contexto de hoje, e o Marx ele criticava a exploração do capital, a exploração da mão de obra, através do capitalista dono dos fatores de produção. Hoje nós temos uma situação que ela precisa ser levada em conta. O capitalista dono do fator de produção, ele está entre os grandes capitalistas e entre os pequenos capitalistas donos dos fatores de produção. E quando você começa a usar a teoria de Marx, que foi escrita para uma realidade, para essa realidade de hoje, você provavelmente vai atacar um camarada que tem 3 empregados, mas montou uma fábrica de janelas. Ele se acha o capitalista, porque ele tem 3 empregados. A realidade de hoje é uma realidade um pouco diferente, e nós temos hoje filósofos que são mais adequados para a realidade atual. Por exemplo, hoje o problema do capitalismo não é o dono dos fatores de produção, como antigamente, mas o capitalismo especulativo, que é esse capitalismo de bolsa de valores de pessoas que nunca viram uma fábrica. Elas ficam lá simplesmente especulando, colocando dinheiro aqui para balançar, para poder, por exemplo, dizer que o Bolsonaro tem que vencer. Os caras vão lá e fazem uma manobra na Bolsa de Valores, para a Bolsa de Valores subir com uma pesquisa a favor do Bolsonaro. Tudo esse tipo de capitalismo especulativo, ele é o grande problema dos dias de hoje, e esse capitalismo, ele não pode ser atacado a partir das teorias de Marx. Então, se a gente pensa, vamos pensar, Felipe Amorim, de como está a situação. Nós temos hoje a direita toda indo na direção daquilo que o Faustão ensinou, que é a produção de material extremamente simples. Eu vou citar 2 livros para vocês, que são livros capazes de provocarem, eles têm o mesmo efeito do crack.
esses livros que eu vou falar para vocês. O crack diz que ele consegue viciar uma pessoa, e o vício químico, né, que a pessoa não consegue largar, depois do segundo uso. Eu vou falar com vocês 2 livros que conseguem realmente... Eu não lembro o nome do segundo, mas 2 livros que eu vou falar com vocês, que eles conseguem viciar qualquer jovem em economia depois da segunda leitura. E a segunda leitura é a leitura de um e a leitura do outro. Você pega a Anatomia do Estado e pega também Introdução à Escola Austríaca. Os caras, após lerem um livro dessa finurinha, Anatomia do Estado, 90 e poucas páginas, me parece. Introdução à Escola Austríaca, que me parece que não são 60 páginas. Você não vê uma conta nesse livro, você não vê um modelo matemático, você não vê absolutamente nada. Só lenga-lenga nos 2 livros. Mas são lenga-lengas que te conquistam de uma forma tão profunda que esses lenga-lengas acabam te falando a solução para o problema do mundo. Então veja bem, qual que é a grande realidade? De um lado, nós temos os liberais com uma produção literária que consegue conquistar as pessoas pela simplicidade. As pessoas se sentem extremamente ricas em conhecimento após lerem 2 livros, 150 páginas de um material extremamente simples, compatível com a 4ª série. Uma pessoa de 4ª série consegue ler esses 2 livros que eu falei. Aí quando a gente propõe a uma pessoa da esquerda que leia Marx, a gente fala numa quantidade assim de livros, que para entender o Marx, você tem que estudar uns 3 anos de contextualização. Então você tem que fazer uma sociologia para você entender tudo que aquelas pessoas viviam naquela época. Aí você tem que traduzir a ideia é uma coisa muito densa. O que a gente precisaria hoje, obviamente, seria um incentivo para que escritores fizessem materiais atuais mais adaptados à realidade brasileira, a partir de filósofos atuais, como, por exemplo, Rawls. O Rawls ele propõe uma ideia de uma sociedade menos desigual, que é muito mais contextualizada do que a ideia do Marx, por exemplo. E, além do Rawls, você vai ter várias políticas econômicas que não necessariamente precisam buscar no marxismo. Quando eu vejo uma pessoa sugerindo que hoje pessoas precisem buscar no Marx, eu vejo isso como um grande obstáculo. Eu vejo uma forma até de criar vulnerabilidade para que um Kim Kataguiri faça críticas, que é o que acontece. Né? Você pega o Marx, que não tem nada... Quando eu vejo uma pessoa hoje tentando defender a distribuição de renda através do marxismo, eu vejo isso como um tiro no pé. A visão que eu tenho é essa, mas não sei, né? Vou respeitar o Giraldelli, e ele tem uma visão de filósofo, então ele com certeza consegue enxergar muito mais que o resto do povo. Shirley Barrios, Léo, preocupada com o Lula nesse frio em Curitiba. Obrigado, Shirley, pelo superchat. Então, o Lula não está mal, Shirley, porque hoje, agora com o crescimento do ex-presidente Lula, o que ele não tem, com certeza, é a liberdade, porque agora eles estão bem preocupados com a qualidade de vida daquele que provavelmente vai ser o próximo presidente. Vamos cair na real. A grande farsa já está sendo exposta, o cara está só crescendo na opinião pública. Vocês acham que o pessoal da Polícia Federal vai tratar o Lula mal? Claro que não. Não é mais o japonês da Federal que vai tirar onda com o ex-presidente Lula em processo de destruição de reputação. Hoje a coisa está invertendo. O Lula está edificando a reputação, enquanto os demais estão tendo a reputação extremamente aniquilada. E hoje, se a gente tem um trabalho conjunto da esquerda, isso eu falo se, porque a possibilidade disso acontecer é muito pequena, mas eles, obviamente, eles levam essa possibilidade a sério. Se a gente tem uma conscientização da mídia do Brasil, que não adianta querer ficar empurrando isso por muito tempo, que no final das contas pode ser uma perda muito maior, e essa conscientização se alastra para os políticos de esquerda, e as pessoas chegam à conclusão que não vale a pena continuar com essa farsa e que essa farsa tem que cair, com menos de 2 meses o sistema cai, porque a coisa está muito, muito bizarra no Brasil. E basta que a gente tenha uma união do povo para realmente acabar com a palhaçada. Mas enfim, o que a gente precisaria hoje era isso. Realmente de pessoas empenhadas em falar a verdade para o povo. Porque enquanto o Brasil tiver eu estou vendo aqui, Web Rádio Freestyle and Remixes, enquanto tiver massa de manobra no Brasil, o Moro vai nadando braçada. Então o que precisa fazer? Diminuir a massa de manobra.
Deixa eu agradecer a todos vocês aqui. E muito obrigado, pessoal. Eu vou colocar aqui, então, a reprise da transmissão do dia de hoje. E muito obrigado. Eu volto amanhã às 10h30 da noite com esse programa, ou então de dia, se alguma bomba explodir no The Intercept.